Boa tarde a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2023 da COSAN. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela, e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. E para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, no endereço cosan.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da COSAN, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da COSAN e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Estão comigo hoje os senhores Luiz Henrique e Ricardo Levin e a senhora Ana Luísa Perina. Passarei a palavra ao senhor Ricardo Levin. Boa tarde a todos e bem-vindos à teleconferência da COSAN sobre os resultados do terceiro trimestre de 2023. Começo minha apresentação com os principais destaques do trimestre, que refletem a forte performance operacional de todos os negócios, batendo uma série de novos recordes, efeitos que vou detalhar ao longo do call. O crescimento expressivo do EBITDA pro forma no TRI e a evolução do lucro líquido refletem a execução com disciplina do nosso plano estratégico de longo prazo, combinando o crescimento orgânico com o amadurecimento das aquisições dos negócios. Quanto aos investimentos, em linha com o planejado para o ano, foram direcionados para a manutenção adequada das operações, além da alocação de capital dos projetos estruturantes do portfólio, garantindo a execução do crescimento contratado. Em relação à gestão de risco, que falamos tanto no último COSAN Day, nós fazemos a gestão contínua do nosso endividamento, buscando sempre otimizar prazo, custo e liquidez. Antes de falar sobre os resultados de cada investida, quero destacar sobre a evolução da nossa marca que lançamos durante o COSAN Day em setembro, na qual mostramos como a COSAN, gestora de portfólio que investe em negócios com ativos irreplicáveis, faz acontecer investindo nas áreas de maior potencial do Brasil. Na agenda ESG, em linha com a evolução da agenda de diversidade e inclusão, a COSAN passou a integrar a carteira do índice IDiversa B3, o primeiro índice de diversidade da América Latina, focado nos pilares de gênero e raça. Vale destacar que a COSAN possui 2 mulheres no Conselho de Administração e uma na diretoria estatutária, além de compromissos públicos na COSAN e negócios para aumentar e manter a participação de mulheres na liderança. Neste trimestre, também me orgulho de compartilhar alguns dos reconhecimentos que tivemos e que são resultado da força dos nossos negócios e da dedicação dos nossos colaboradores. Figuramos entre as melhores e maiores da Exame, com a Compass sendo eleita a melhor empresa do setor de energia. O segundo lugar desta mesma categoria ficou para a Raizen e o terceiro lugar com a COSAN. A COSAN também conquistou o 6º lugar como maior empresa do país no ranking anual Valor 1000, sendo destaque também no setor de gás e petróleo. Por fim, também quero reforçar que, em linha com o trabalho que temos feito de melhorar o disclosure das informações e simplificar nossos materiais, publicamos ontem uma planilha adicional para apoiar no cálculo do valuation da COSAN pelo método de soma das partes. O material está disponível no site de RI, assim como guia de modelagem da COSAN Corporativo.
Vamos agora passar pelos principais destaques financeiros e operacionais de cada negócio do portfólio, começando pela Raízen no slide 4. Como detalhado no call de resultado realizado pela Raízen, as maiores margens de mobilidade, somadas aos ganhos relevantes de produtividade agrícola e a melhor rentabilidade do açúcar, contribuíram positivamente para o forte resultado do TRI. Em renováveis, a performance seguiu o menor ritmo de comercialização de energia e de etanol, em linha com a estratégia para a safra e posicionamento de estoques para a venda futura, em função dos menores preços de etanol, buscando manter o retorno superior aos preços praticados no mercado local. Em açúcar, o EBITDA do trimestre reflete pontualmente o menor ritmo de vendas de açúcar próprio, seguindo a estratégia de vendas e embarques para a safra. Vemos um ciclo bastante favorável de açúcar, com o cenário de preços se sustentando em níveis elevados pelo sexto ano consecutivo. Já em mobilidade, tivemos um aumento expressivo no EBITDA. No Brasil, tivemos desempenho muito forte em função dos volumes vendidos, com evolução na base de clientes e expansão da rede contratada, além da melhora da rentabilidade com adequações em suprimentos e comercialização. Nas operações Latam, o sólido resultado foi impactado pela sustentação de margens em meio ao cenário político e econômico na Argentina, com expansão da participação de mercado e mix de produtos premium. Por fim, em linha com a estratégia de proporcionar soluções avançadas que contribuam para uma economia de baixo carbono, no mês de outubro a Raízen concluiu a construção da segunda planta de etanol de segunda geração no Parque de Bioenergia da Bonfim, na cidade de Guariba, no estado de São Paulo. Vamos agora para o slide 5, onde apresento a Rumo. A Rumo entregou o melhor resultado trimestral de toda a sua história. O volume transportado foi recorde, impulsionado pela forte demanda por transporte de commodities agrícolas e uma melhora sequencial das condições de segurança e tráfego na região da Baixada Santista. O modelo construtivo do mercado de logística reforçou a competitividade estrutural do modal ferroviário. No trimestre, a Rumo registrou expansão de margens, que foram alavancadas pelo aumento de tarifas. Os maiores preços e volumes impulsionaram o EBITDA. Seguimos confiantes com o forte momento de mercado. Passamos agora para a Compass no slide número 6. Registramos aumento robusto do EBITDA no trimestre, que reflete a diversificação do portfólio da Compass, combinando resiliência e oportunidades de crescimento na distribuição de gás com número recorde de conexões, juntamente com o início das operações de marketing e serviços, agora organizadas sob o nome ED, que foi impactado com o resultado das primeiras cargas de GNL. Nesse período, alcançamos marcos fundamentais alinhados com a estratégia da Compass. Na área de distribuição, continuamos a impulsionar a eficiência e a expansão da rede. Na Comgás, atingindo uma marca de 2,5 milhões de clientes conectados, enquanto na Commit progredimos na gestão do portfólio com a cisão das distribuidoras do Nordeste e a criação da Norgás. Na ED, avançamos na agenda de biometano, anunciando a planta de purificação de Paulínia em parceria com a Horizon, e estabelecemos um contrato de longo prazo com a São Martinho. Além disso, estamos na etapa final da obra do TRSP, fortalecendo nosso portfólio de ativos e contribuindo para a segurança energética e as soluções de descarbonização do país. Inauguramos o segmento com a comercialização das primeiras cargas de GNL, evidenciando as oportunidades únicas do nosso portfólio. Como consequência, a Compass revisou seu guidance de EBITDA para cima em relação à previsão anterior. Indo para o slide 7, vamos falar da Moove. No terceiro trimestre de 2023, a Moove apresentou um crescimento substancial de EBITDA quando comparado ao terceiro trimestre de 2022 e também ao segundo trimestre de 2023. O resultado foi alavancado pelo expressivo aumento de volume, combinado à melhoria do mix de produtos vendidos em todas as regiões de atuação. O processo de integração das empresas adquiridas no segundo trimestre de 2022 segue em contínua evolução,
oferecendo boas oportunidades em múltiplas frentes do negócio. A companhia segue comprometida ao seu plano de investimentos, visando alcançar melhores patamares de eficiência e rentabilidade no longo prazo. O EBITDA dos últimos 12 meses já superou 1 bilhão, atingindo 1.130 bilhões de reais ao fim do trimestre, evidenciando a capacidade de execução da companhia. Seguindo para o slide 8, onde apresento o segmento de terras, que compreende as participações diretas na Radar, na Telos e na Janus. Tivemos um forte aumento de EBITDA no período, que foi marcado pela atualização do valor do portfólio de propriedades agrícolas, além do aumento da receita com arrendamento de terras a partir da consolidação da Telos e da Janus. Podemos ir agora ao slide número 9, para falar sobre o resultado do corporativo. Nesse slide, apresentamos a evolução do lucro líquido ajustado da Cosan Corporativo, que refletiu a performance operacional bastante robusta de todo o portfólio, além da melhora do resultado financeiro. Vale reforçar que os resultados da Cosan Corporativos não incluem os efeitos oriundos da participação da Cosan na Vale, que será detalhado em seguida. Podemos ir agora para o slide número 10. A Cosan 8 é uma holding intermediária controlada pela Cosan SA e é o veículo que detém os investimentos na Vale, bem como os instrumentos derivativos estruturados como parte da estratégia de proteção e funding. No mês de agosto, ou seja, dentro desse TRI, a Cosan 8 antecipou a liquidação parcial de 20% da primeira tranche da estrutura de Coller Financing, equivalente a 0,10% do total de ações da Vale na data. Com isso, o pré-pagamento desonerou 4,5 milhões de ações anteriormente alienadas fiduciariamente na estrutura, reduzindo a participação colarizada, resultando em um ganho financeiro de cerca de 30 milhões de reais. E como resultado dessa operação, além da redução da participação colarizada, a participação direta aumenta para 1,7%. No trimestre, recebemos JCP da Vale, contabilizado como outras receitas operacionais, sendo que parte foi repassada aos bancos financiadores do Coller, afetando o resultado financeiro. Em função da valorização na cotação da Vale 3, frente ao fechamento de junho, o efeito da marcação das ações detidas via participação direta foi positivo. Quanto à participação colarizada, a apreciação de valor das ações foi compensada pela variação negativa do derivativo, e o efeito líquido do call spread foi marginalmente positiva. O valor líquido do impacto total do investimento no trimestre foi positivo em 351 milhões de reais. No mês de outubro, e portanto um evento subsequente ao trimestre, a Cosan 8 antecipou outra parcela da primeira tranche da estrutura de total do Coller Financing, equivalente a adicionais 0,10% do total de ações da mineradora na data, tamanho e impactos semelhantes ao movimento de agosto. Como resultado da operação, a participação direta aumentou para 1,8%. Seguindo agora para o slide número 11. Em linha como apresentamos nosso resultado, trazemos o endividamento em duas visões. A primeira visão, Cosan Corporativo, que inclui basicamente o caixa e as dívidas da controladora e das offshores, ou seja, inclui os bonds e as debêntures. E a segunda visão é a segunda com a Cosan 8, que reflete o financiamento da aquisição de parte das ações da Vale através do Coller Financing, e o valor justo dos derivativos que compõem a estrutura de aquisição das ações. Com relação aos movimentos do TRI, a redução da dívida bruta da Cosan Corporativo é explicada pelo resgate parcial antecipado de principal dos Senior Notes de 2027 e da amortização da primeira parcela da primeira emissão de debêntures da antiga Cosan Logística. Quanto à dívida líquida, tivemos uma redução no TRI que evidencia a disciplina da companhia na gestão do endividamento, além de base fraca de comparação no terceiro trimestre de 2022, impactada pela emissão dos empréstimos pontes para a aquisição de participação na Vale. No final do período, a alavancagem, medida em base pro forma, caiu para 1,7 vezes, ou seja, se mantendo em níveis adequados para a companhia.
Vale ressaltar que a companhia possui um cronograma de amortização bastante confortável e um prazo médio longo de aproximadamente 5 anos. Vamos seguir agora para o slide número 12. Aqui apresentamos uma visão gerencial do fluxo de caixa direto da Cosan Corporativo. O consumo de caixa no trimestre também refletiu a nossa execução de liability management, como expliquei no slide anterior, que foi parcialmente compensada pelo recebimento de juros sobre capital próprio da Vale e dividendos da Raízen e de Terras, principais fontes de caixa do trimestre. Com esses movimentos, a Cosan Corporativo finalizou o período com uma posição de caixa robusta de cerca de 3 bilhões de reais. Reforçando a capacidade de geração de liquidez do portfólio para a Cosan, temos como evento subsequente ao terceiro trimestre o anúncio de dividendos extraordinários pela Vale e da distribuição de 1 bilhão de reais em dividendos pela Compass. Por fim, quero enfatizar a todos os investidores e analistas que eu e todo o meu time de RI está à disposição para esclarecer qualquer ponto sobre os materiais divulgados, inclusive sobre o guia de modelagem e a planilha de soma das partes, que foram lançados recentemente. Agora, podemos começar a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Antes de iniciar a sessão de perguntas e respostas, passarei a palavra ao senhor Luiz Henrique Guimarães. Obrigado, boa tarde a todos e a todas, é um prazer estar com vocês aqui, enorme satisfação em abrir o call falando de pessoas, né? Um item que é fundamental na construção do nosso grupo nos últimos anos, e ter o prazer de ver hoje, como vocês viram nos anúncios, né, tantos talentos sendo promovidos, movimentados nas empresas, entre empresas e na holding, né? Este movimento foi bem pensado, planejado e tem em vista o nosso momento, prioridades e foco e necessidade de continuar desenvolvendo e executando nossos projetos de negócio e alocando o tempo das pessoas da melhor forma possível. Eu acho também que é importante reforçar para vocês que demonstra a força do partnership, que foi evoluído nos últimos 3 anos, e a flexibilidade de reter e alocar recursos e talentos e mantendo-os dentro de casa e fazendo todas as movimentações que a gente fez, que foram inúmeras nos negócios e na holding, também com times dentro da casa. Com isso, gente, a movimentação do Nelson para assumir a posição de CEO da Cosan faz todo sentido, dado o enorme histórico que o Nelson tem de resultados dentro do grupo, conhece todos os negócios, já esteve na holding e sua enorme capacidade de gerir recursos humanos. E o melhor ainda, gente, eu e ele já fizemos essa transição no passado, semelhante em 2016, na época da Comgás. O Nelson tem a total confiança dos sócios para liderar a Cosan pelos próximos anos. Estamos também alocando o Levin em área fundamental para nós, para olhar com ainda mais foco no nosso portfólio, que inclui a realização também de desinvestimentos de certos ativos, como falamos nos últimos call e no Cosan Day. E com isso, Rodrigo Araújo passa a ser nosso CFO. Rodrigo tem grande experiência em vários setores que atuamos e observo ele durante seu tempo na Petrobras, onde tive a oportunidade de estar do outro lado da mesa. E desde que ele anunciou que ia sair, estivemos muito perto para garantir que ele viesse para o grupo. E agora ele está virando nosso CFO com uma responsabilidade enorme de trazer o nosso portfólio, o nosso time para um novo patamar. Tenho muita confiança nas pessoas e nos times que escolhemos para tocar os nossos negócios e enorme confiança no Nelson e Rodrigo. E queria aqui desejar a eles muito sucesso nas novas funções e tenho o meu compromisso de demais sócios para apoiá-los nas suas jornadas de muito sucesso. Então, esse foi um movimento super importante, gente, feito e comunicado dentro das empresas e para os mercados e que envolvem, não está totalmente transparente para vocês, que tem de vários níveis, a construção de outros negócios dentro da empresa, como a criação de marketing de serviços dentro da Compass, onde também promovemos recursos como Demétrio e várias outras movimentações que tiveram dentro do grupo. Tá? Queria agora passar para os resultados, rapidamente, meus comentários iniciais, um trimestre muito forte, e a gente confirma aí a perspectiva de atingir o guidance em todos os negócios e entrando forte em 2024. Realizações muito importantes, né? Acho que a partida da planta de A2G na Raízen fundamental, a melhoria das margens de mobilidade, a realização de resultados importantes com a cessão do contrato de gás da Total para realização em marketing e serviços, que mostra a força de um portfólio com um terminal e a força de comercialização, que passa a ser um resultado que vocês podem esperar nos nossos futuros resultados da Compass. A Rumo continua na sua jornada forte de produtividade e de construção da extensão para Lucas do Rio Verde. Move
um resultado fortíssimo, passando de 1 bilhão, né, pela primeira vez nos últimos 12 meses, e a PetroChoice, agora a Move USA, tendo resultados muito fortes e continuando a nossa internacionalização. O negócio da Radar também com a valoração muito forte dos nossos ativos e, por último, continuamos nossa jornada como previsto dentro da Vale. Então, trimestre muito favorável, mas mais importante, a nossa perspectiva de finalização de um ano muito forte, realizando o guidance em todos os negócios, e como eu disse antes, entrando forte em 2024. Então é isso, gente. Vamos passar aí agora, dar chance de vocês fazerem as perguntas e a gente aqui responder, eu e o Levin estamos aqui respondendo. O Nelson e o Rodrigo estão presentes aqui no call, já acompanhando. Isso já faz parte de uma transição organizada, que a partir de 1º de janeiro e no próximo call já estarão aqui responsáveis pela condução dos negócios. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone levantar a mão na parte inferior da tela para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, para se limitarem a 2 perguntas por participante. E para os participantes no áudio em inglês, as perguntas devem ser feitas por escrito via ícone de Q&A. Vamos à nossa primeira pergunta. É da Isabela Simonato, analista sell-side, Bank of America. Isabela, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor, Isabela. Oi, pessoal, boa tarde. Antes de mais nada, parabéns para todos pelas mudanças. E na verdade, a minha pergunta é nesse sentido, né? Primeiro, Levin, se você pudesse comentar um pouco. Eu entendo que você está indo para uma vice-presidência que é nova, né? Pelo que eu entendi, com um ângulo diferente do que o braço da Cosan Investimentos, mas muito mais com a cabeça do que vocês sempre falam, né? Que é a Cosan como um portfólio manager aí do grupo, né? Dos ativos que vocês têm, que vocês vislumbram ter lá na frente. Então, assim, queria entender um pouco suas primeiras ideias, né, ou primeiras visões aí do que você imagina nessa nova cadeira. E Luiz, você sai, né, dessa figura de executivo para se dedicar ao board e, obviamente, ao board da Vale também, que imagino que que consuma, né, bastante do seu tempo. E aí entender um pouco de como você enxerga os seus próximos passos, até se a volta como executivo em algum momento é um caminho, né? Você sempre mencionou até que você dentro do Conselho da Vale é alguém que está ali no dia a dia de uma operação, enfim, como que você está pensando essa nova trajetória? Obrigada. Deixa eu começar aqui, obrigado pelas perguntas. Eu acho que a primeira questão da questão da organização, acho que você conhece bem a gente já, né, Isabela? A gente, na verdade, trabalha muito em equipe, em conjunto, etc. Né? No final, você tem que dar título para as pessoas para garantir que tem um mínimo de disciplina e organização, né? Mas, na verdade, né, aqui na holding, a gente sempre trabalhou, e esse é o nosso modelo, em conjunto ali, né? Então, o Levin vai estar junto com o Marcelo, né, que tem essa função fundamental de alocação de capital e de pensar o futuro aqui do grupo, e vai estar olhando isso em conjunto e trabalhando com a Cosan Investimentos, com o Nelson, com o resto do time, com o conselho, né? Então, depois eu passo a bola para ele, mas é muito mais no sentido de a nossa capacidade, que nos últimos anos foi comprovada, de ter horsepower, ter gente com capacidade para realizar o que a gente precisa fazer, sem ficar muito preocupado com títulos, lugares, hierarquia, esse tipo de coisa. Eu acho que isso que diferenciou o nosso grupo nos últimos anos, sem precisar ficar com gestões políticas complexas ou outros tipos de questões que perdem um tempo enorme. É importante ter pessoas que confiam nas outras, trabalhem em conjunto e que trabalham com missões que são importantes naquele momento, né? Foi, por exemplo, como a gente fez lá o deal da Vale, né? A gente fez uma junção de vários recursos, na época com a liderança do Léo Pontes, do Levin, e trouxemos gente de outras companhias e montamos um time que fez isso. Então, olha muito mais por esse lado, né? Um conjunto de pessoas que vão estar junto trabalhando, né? E o mesmo comigo aqui, eu vou ter um papel diferente, né? Tá nos conselhos e está trabalhando junto com o time, participando aqui da sociedade, junto com os meus colegas e ajudando nas funções que eu posso contribuir
de maneira específica. Então, assim, não pensa na gente, cara, como uma organização tradicional, multinacional, com as caixinhas, com as missões, com as funções. Pensa num grupo de pessoas que trabalham juntos, se confiam, têm propósito comum e quer entregar resultados superiores e vai atrás das oportunidades que estão presentes. Acho que fica mais fácil você entender. Levin? Pois, Luiz, é isso mesmo que você falou. Acho que os últimos 2 anos, Léo, eu, toda a equipe que a gente tem trabalhado muito junto, são perfis muito complementares. A gente suporta muito um no outro para tomada de decisão. A gente vem evoluindo muito na questão de análise de portfólio nesses últimos 2 anos, tá? Isso aqui não é só conversa. O mercado, pelo contrário, tem uma evolução muito grande aqui dentro da análise de portfólio. E é assim que a gente vai continuar com a turma aqui, agora com o Nelson, Marcelo, Léo, eu, Maria Rita também, evoluindo aqui nessa análise de portfólio e se apoiando um no outro aqui para tomar a decisão. Super claro. Parabéns, gente. Obrigada. Continuando, a próxima pergunta é do Thiago Duarte, analista sell-side BTG. Thiago, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Por favor, Thiago, pode prosseguir. Obrigado, boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. Primeiro também, meus parabéns aí aos 4, né, que eu acho que estão conectados, e a todos os demais. Depois de tantos anos, é sempre muito legal ver a capacidade da companhia, né, de gerar, reter, promover talentos. Não é a primeira vez e tem sido sempre muito rico ver essa construção aqui do nosso lado. A primeira pergunta, obviamente, eu vou focar nesse ponto. Obviamente que a pergunta da Isa já cobriu uma boa parte, mas eu queria trazer só sobre o prisma do timing, né? Quer dizer, o porquê fazer agora, né? A gente acabou de ver um ciclo super relevante, né, de alocação de capital, com a compra do stake na Vale, com o crescimento acelerado da Compass, com a Raizen também num ciclo de investimento super potente. Então, justamente quando esses movimentos estão meio que solidificados, em essa mudança. Então, eu não sei se dá para adicionar alguma coisa, tenho dificuldade de imaginar que é coincidência, né? Então, eu queria, se dá para adicionar alguma coisa nesse aspecto, né? Por que o momento adequado de fazer mudança dessa magnitude essa? E para mim, olhar o Luiz, pensar o Luiz sem uma função executiva é curioso também. Então, não sei se dá para também trazer um pouco para esse lado, que eu acho que seria importante. E aí a segunda pergunta, focada no resultado, queria aproveitar, falar de Compass, e talvez, não sei se o Nelson vai poder falar, mas se não, fica a pergunta para o Levin e para o Luiz, que foi um resultado muito forte e particularmente forte na parte de marketing services, e parece que surpreendeu não só a gente, mas a vocês, tanto que houve também uma revisão do guidance. Então, dado que vamos dizer assim, o primeiro tri que essa divisão ela acontece nessa ordem de grandeza, queria que vocês qualificassem um pouco o tamanho da oportunidade, se é um número que vocês enxergam com potencial recorrência para frente, e aí por quê? Bom, acho que é basicamente isso. Obrigado. Tiago, obrigado. Cara, assim, vamos direto na questão do time, que eu acho que é importante. Primeiro, assim, a gente gosta de olhar em ciclos. Acho que vários de vocês já conversaram comigo no passado, já sabem da minha opinião sobre longevidade de pessoas em funções, né? Acho que não existe um tempo ótimo, mas certamente não é um tempo longuíssimo em funções no cristalizar, que você acaba não tendo a capacidade de olhar coisas novas, de questionar e de fazer, né? Então, o fim do ano é sempre uma boa oportunidade de você fechar um ciclo de resultado, garantir que a companhia entrega e abrir um novo ciclo orçamentário, né? Um cascade de resultados, etc. Só para te dar um exemplo, a gente tem um encontro de líderes da Cosan na semana que vem. Vão estar os top 100 líderes lá. Não faz muito sentido você fazer uma mudança lá em fevereiro ou em março do ano que vem, quando você tem a chance de fazer isso no momento certo e aproveitar esse tipo de coisa. Então, o timing é o ciclo natural e a gente achou que esse é o momento. E vem muito em conta também com isso, quer dizer, a questão de a gente aprendeu ao longo do último ano a questão de como é que alocar melhor o tempo das pessoas, dos sócios, etc. Né? Então, a eu continuar acumulando, né, o conselho da Vale, isso também tira do CEO da Cosan
um tempo que estava consumindo relevante, né? E permite que o Nelson vá concentrar um tempo grande na execução das nossas empresas controladas e co-controladas. Então, tem uma série de questões aí, mudanças que a gente está fazendo, a necessidade do lançamento da empresa de marketing e serviços agora de forma estruturada, que já respondendo a sua segunda pergunta, a gente entende que tem, pela posição montada, contratos estabelecidos, posições logísticas, posições de comercialização, contratos físicos, é sim uma coisa recorrente. Obviamente, as margens e os resultados trimestre a trimestre vão variar com as condições de mercado, né? Mas as possibilidades continuam lá. E a gente não revisou o guidance antes, a gente já tinha noção que essa oportunidade estava na mesa para esse ano, porque tinha outras incertezas que, obviamente, à medida que o ano vai passando, vai nos permitindo reduzir as incertezas, e ficava estranho a gente agora, entrando no quarto trimestre do ano, sabendo que ia ultrapassar o topo do gás e não fazer revisão, é boa prática fazer revisão. Então, esse conjunto de coisas. Então, o timing é, na verdade, uma realização de que era um momento, as pessoas estavam prontas. O Nelson fez um ciclo muito importante em gás, né? O Nelson tá em gás desde 2016, ali, final de 2015, início de 2016, quando a gente fez a última transição. Então, também completou, e acho que é uma coisa importante, gente. Acho que as pessoas às vezes se questionam com outros grupos e outras empresas, quando tem desafios de transição, que a fila precisa andar, né? Se a fila não anda, você não consegue gerar oportunidade para as pessoas, independente se a pessoa está bem no cargo, ou ainda tem mais milha para fazer na função, mas a gente precisa garantir que a fila anda, e essa foi a decisão que o grupo aqui tomou, obviamente, com a liderança do nosso controlador e chairman, em fazer esses movimentos. Então, timing sempre você pode ter um timing A ou B, mas esse é o timing que a gente achou que é adequado, e por isso que a gente fez. Tá bom, muito obrigado, Luiz. Obrigado. Continuando, a próxima pergunta é do André Vidal, analista Sell-Side XP. André, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Por favor, André, pode prosseguir. Boa tarde, Luiz, Levin, Nelson, a todos. Parabéns por toda a movimentação e também pelo resultado. E acho que também pelo guia de desconto de holding. Acho que foi mais uma etapa aí de um processo que vocês vêm fazendo de melhorar o disclosure de informação. Acho que isso é muito bem visto pelo mercado. Minha primeira pergunta, eu queria entrar um pouco no resultado da Moove, né, que acho que mais uma vez vem muito forte, mas ainda é um business que a gente não tem muito detalhamento, a gente não consegue ainda entender os pormenores do que levou a esse resultado, esse aumento de margem. Por exemplo, se foi puxado por uma região específica, a captura sinergia, foi uma questão mais macro, enfim, que afetou o setor como um todo. Então, assim, acho que vocês pudessem explorar um pouco e explicar aqui o que levou esse resultado tão forte, e também entender um pouco como é que vocês estão vendo o futuro, né? Então, quando a gente vai começar agora a olhar 2024, né, a gente pode, enfim, eventualmente esperar alguma coisa parecida com esse terceiro tri anualizado, ou enfim, tem alguma coisa que pode ficar melhor, ou enfim, pior para o ano que vem. E aí eu queria fazer um follow-up aqui da questão anterior na Compass. Assim, ano que vem a gente vai começar as operações do terminal, e aí se iniciam os volumes de suprimento para com gás. E aí, nesse sentido, eu queria entender qual o espaço que vocês veem para manter assim, esses volumes de trade no mercado global de GNL, como aconteceu nesse trimestre. Obrigado, André, pelas perguntas. Vou falar de Moove, né? Moove teve combinação de vários fatores. Eu acho que dar um passo atrás. Eu acho que a Moove realmente montou um sistema de gestão, um sistema de operação muito único, e que está funcionando muito bem em todas as geografias, né? Todas as regiões bateram as suas metas e cresceram em relação ao ano passado. Obviamente, a Europa é a menor região, mas os Estados Unidos veio bem, principalmente derivado de melhoria de margem e de captura de sinergias e custos, né? O volume ainda estamos concentrando, porque a gente está fazendo um trabalho grande de limpeza, como a gente fez no Brasil, de portfólio, a tirar clientes que têm margem baixa, ou setores que não são os mais adequados, e indo atrás de clientes de melhor qualidade. Estamos aumentando a força de vendas lá, que era uma força de vendas ainda modesta, e garantindo que a gente vai fazer o trabalho de segmentação e de procura das melhores oportunidades de rentabilidade, diferenciação de produto, cada vez mais produtos sintéticos, onde está a maior margem do setor. O Brasil veio muito bem, tanto em volume quanto em margem, tá? Veio muito forte, e o resto da América Latina, com exceção da Argentina, também veio muito bem. Tá? Então foi uma conjuntura de estar novamente com um modelo de negócio muito azeitado com seus distribuidores,
a seleção de portfólio que a gente veio fazendo nos últimos anos, saindo de altos volumes e baixas margens e concentrando nosso esforço em ter um portfólio com uma taxa de participação de semissintéticos e sintéticos muito alta, tá? Então, esses foram os principais drivers aí de resultado e você pode esperar sim para o ano que vem um resultado de crescimento novamente do EBITDA e muito forte em termos de resultado em todas as geografias. A gente continua, obviamente, olhando outras oportunidades de aumento de participação nos Estados Unidos e de melhoria de tamanho, né, e de escala na Europa, mas essas oportunidades não estão disponíveis sempre, a gente continua olhando o mercado para no momento adequado fazer esse movimento e comunicar a vocês, né? Quanto à compra, sim, é verdade, o volume da Comgás entrando que vem, o que dá já aí um resultado recorrente em marketing service, que essa molécula vai girar e vai ter uma rentabilidade estabelecida nesse modelo, e continuam sim oportunidades de volumes adicionais para a gente poder estar movimentando, mas obviamente, de novo, vai depender das condições de mercado, das arbitragens de preço e do trabalho conjunto que a gente vai continuar fazendo com a Total. Perfeito, muito obrigado. Obrigado. Dando continuidade, a próxima pergunta é do Gabriel Barra, analista sell-side, Citi. Gabriel, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Por favor, Gabriel, pode prosseguir. Pessoal, obrigado por pegar minhas perguntas aqui. Acho que fazer o quórum aqui e parabenizar toda a turma. Acho que são muitos nomes para falar, mas é um importante movimento. Eu vou focar minhas perguntas aqui, talvez mais na Compass, e pegando um pouco de alguns temas aqui que eu queria explorar um pouco mais no detalhe. Primeiro, no TRSP, eu acho que a gente está chegando perto do momento de comissionamento, então se puderem dar um pouco um update de como está esse processo, quando a gente pode esperar ali a primeira carga e como que está o timeline de entrada, só para a gente poder monitorar aqui. Segundo ponto sobre biogás, né? A gente viu alguns movimentos da companhia em relação ao biogás, com a Horizon primeiro, ali depois com a São Martinho, pegando, fazendo esse off-take da futura produção. Meu ponto aqui é se a gente pode esperar isso como sendo uma tendência, né? E a Compass sendo talvez um grande off-taker desse biogás, dada a quantidade e o potencial que tem nesse setor aqui no Brasil, principalmente ali na parte do açúcar e etanol, que ainda é pouco explorado. Então, só para entender um pouquinho mais sobre o futuro desse negócio. E por último, até só um último follow-up aqui na parte da monetização do contrato com a Total, se pudesse explicar um pouquinho sobre como que foi esse mecanismo de monetização nesse começo, dado que a TRSP ainda não está em funcionamento, e me parece ainda que é uma fatia pequena perto do todo, né? Então, se a gente poderia pensar aqui numa regra de 3 em termos de monetização, e olhando para resultado para frente, dentro do contrato de 12 milhões que vocês têm com a Total. São esses 3 pontos. Obrigado. Vamos começar pelo mais fácil, que é o último. Basicamente, a gente pegou uma molécula que a gente tinha direito e vendemos num lugar que era mais caro do que o custo que a gente tinha dessa molécula. Né? Dado que o mundo passa por oportunidades em momentos de você poder alocar essa molécula em diferentes ocasiões, regiões e preços. Tá? Então, é uma simples arbitragem entre o preço que você está comprando, você tem no seu contrato, e quanto o mercado naquele momento está demandando. E como a gente tinha todo o suprimento da Comgás seguro através de outros contratos, isso gerou essa oportunidade. Tá? Em relação a biogás, a gente vê esse mercado super promissor, super importante para a indústria de distribuição de gás natural, porque assim como aconteceu com a gasolina e com o diesel, né, onde teve a adição de biocombustíveis como o etanol e o biodiesel para garantir a longevidade e a redução da pegada de carbono deles, o biogás vai fazer esse mesmo papel com gás natural. E aí é bacana porque a Compass está explorando as várias vertentes, está explorando o gás vindo de aterros sanitários e o gás vindo do açúcar etanol, e vai explorar o biogás vindo também de dejetos de animais, etc. Né? A gente tem muita oportunidade no sul do Brasil, onde a Commit tem operações também. Então, a Compass, a Commit e a Comgás se veem como grandes desenvolvedores desse mercado, apoiando os produtores, conectando com
com os compradores, né, e os clientes, ajudando na regulação desse mercado, que é um mercado livre, né, então é importante também que ele tenha as condições de se desenvolver dentro de regras flexíveis, né, para que possa estimular o aumento da produção, e tem um mundo por trás disso, né, assim, tem um potencial gigantesco em São Paulo, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Paraná, em todos os estados que a gente está presente, e, portanto, a gente vê com muito bons olhos, e daí, de novo, o conceito que foi criado na Compass pelo time, né, pela liderança do Nelson, em criar uma empresa que vai olhar esses negócios, vamos chamar assim, não regulados e livres, de uma maneira segregada para ter o foco total na execução, incluindo o tipo de talento e recursos que vão trabalhar nisso. Em relação ao terminal, nós estamos na finalização, né, a carga de testes já para vir para o Brasil, para poder fazer o comissionamento, né? E isso deve acontecer no início do ano que vem. E uma vez feito isso, todos os processos finais de licenciamento com a conclusão das obras vai estar prontamente para iniciar as operações ao longo do início do ano que vem. Perfeito, Luiz. Super claro, obrigado. Obrigado. Continuando, a próxima pergunta é da Monique Greco, analista Sell-Side, Itaú BBA. Monique, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Por favor, Monique, pode prosseguir. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigada por pegarem as minhas perguntas. Queria parabenizar aí ao pessoal pelas novas posições, desejar sucesso. E queria agradecer também pela planilha de soma das partes, ajuda muito, ajuda bastante. Bom, eu vou fazer uma pergunta de Compass também. Se vocês puderem comentar um pouco mais sobre o modelo de negócio da Edge, né, que é a marca que vocês criaram aí para consolidar as atividades de marketing and services, o que motivou a companhia a adotar esse modelo, né? O que vocês entendem que traz de benefício ter uma marca para consolidar essas atividades, e o que a gente pode esperar de mudança na forma que a Compass vai reportar resultado ou guidance daqui para frente por conta da Edge. E numa perspectiva de hold, uma pergunta um pouco mais ampla sobre alocação de capital. Vocês já comentaram abertamente várias vezes sobre a disposição a fazer buybacks, né, diante do grande patamar de desconto aí no preço da ação. Mas a gente ainda não viu um registro de recompra no programa que vocês têm aberto atualmente. Então, seria legal saber como é que está a cabeça de vocês em relação a esse tema de buybacks aí também. Valeu, obrigada. Legal, obrigado. Assim, Monique, obrigado pela pergunta. O modelo da Edge é um modelo que, na verdade, é uma réplica do que a gente conseguiu construir ao longo dos últimos anos na Move e na Raiz em Combustíveis, né? A capacidade de entender o mercado, segmentar o mercado, escolher os clientes, ter força de venda, ter marca, ter capacidade de distribuição, ter produto competitivo, ter infraestrutura, ter opcionalidade, né, e capacidade de sourcing para atender essa demanda, né? Então, na verdade, é isso. A gente, a partir do business regulado que cria a condição básica, a gente tem essa oportunidade de chegar em vários outros lugares que não são ou que não têm infraestrutura, que não terão nos próximos anos, né? Então, se você quiser pensar no tipo de negócio, é um negócio muito parecido com o negócio da Move e o negócio da Raiz em Combustíveis, só com a diferença de que não tem o varejo ali, no caso, né, ele não tem o cliente não abastecendo um posto de combustível, então é um negócio eminentemente B2B, né, mas que cobre uma gama gigantesca de tipos de clientes, de pequenos comércios, de médios comércios, de pequenas indústrias, de grandes indústrias, de redes locais no futuro, enfim, um conjunto enorme de clientes numa geografia que não necessariamente é a geografia só da onde a gente tem os business regulados e onde está presente a Commit e a Comgás. Então, nossa motivação a gente entende muito de gás, a gente entende bastante distribuição, a gente tem capilaridade, a gente agora tem molécula, né, com o terminal. O mercado brasileiro está se abrindo, então vai ter molécula de outros produtores, de outros fornecedores. E o mercado sedento por empresas que possam ter a capacidade de dar crédito, de tomar risco, de selecionar cliente e precificar de maneira adequada e, obviamente, ter uma rentabilidade adequada para prestar todo esse conjunto de serviços que a gente vai prestar e já começou prestando agora. Então, a Edge só tende a crescer, né? Tem o Small Scale, o LNG, enfim, tem uma série de modalidades que a gente está muito empolgado, porque é um mercado ainda com baixa competição
e com uma capacidade grande de unir as fortalezas que a gente tem, inclusive de pessoas, né? A gente tem hoje pessoas no grupo que podem ser deslocadas à medida que esse negócio cresce, para ir engordando a ED à medida que a gente for crescendo e tiver capacidade de distribuição. Em termos de alocação de capital, sim, a gente continua focado na questão de ter a oportunidade de buyback, mas você viu que ele deu prioridade nesse momento para a redução da nossa alavancagem, né? Reduzindo isso, o programa TRS continua aberto, né? E nós vamos executar no momento que a gente achar adequado, dentro das condições totais nossa de alocação de capital e da visualização de cenários em termos dos nossos compromissos futuros. E só complementando, Luiz, dentro do limite que é aprovado pelo Conselho para buyback, é contado o valor que a gente fez de TRS, né, do Total Return Swap. Então você não vê o buyback, Monique, mas você vê o TRS, tá bom? Perfeito. Obrigada, Luiz, Levin. Obrigado a você. A próxima pergunta é do Matheus Enfelt, analista Sell-Side, UBS. Matheus, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Por favor, Matheus, pode prosseguir. Opa, boa tarde, Luiz. Enfim, obrigado pelas perguntas. E primeiro, de novo, como os outros, parabenizar Luiz e Levin pela jornada no grupo até agora, né? E também desejar boa sorte a todo mundo nas novas posições. A nossa primeira pergunta em portfólio, dentro do processo de revisão que se colocou de ativos nas subsidiárias e participações da holding, ali no momento da compra da participação da Vale, em que passo do processo que o grupo está, se já foi analisado todas as oportunidades de levantar caixa ou de fazer um manejo de portfólio um pouquinho mais ativo, e se já tem uma expectativa, talvez, de expectativa de alavancagem nesse processo de revisão de portfólio. E a segunda pergunta, talvez um pouquinho mais genérica, aproveitando o tamanho e o reach da companhia, como é que vocês estão enxergando as últimas mudanças de legislação e regulatórias que a gente está vendo nos setores? Reforma tributária é um ponto importante, mas ainda com um grau de incerteza bastante grande. O mercado de gás tem desenvolvido, mas ainda encontra algumas barreiras regulatórias. Onde é que vocês estão vendo talvez mais preocupação para os negócios da companhia e dedicado mais tempo de análise? E se eu puder só fazer um follow-up nas perguntas do Thiago e da Isa, mais no começo do call, o papel da partnership no processo de sucessão do management e enfim, dessas trocas recentes, e como vocês enxergam isso dando talvez estabilidade ou perenidade para a estratégia do grupo. São essas. Obrigado. Matheus, eu vou só responder a primeira pergunta e passo para o Luiz aqui. Em relação à primeira pergunta, o processo de análise de portfólio ele é um processo constante. Então, tem várias análises em andamento, seja na holding, seja nas empresas. E um exemplo aqui que é público que a gente pode dar é o exemplo das CDLs, né, das empresas adquiridas da Petrobras, que 5 empresas delas a gente anunciou que vão ser vendidas, né? Que faz parte da rotação do nosso portfólio. Há outras coisas que não são públicas, porque à medida que for acontecendo aqui, a gente vai torná-las públicas aqui para o mercado. Passo agora para o Luiz. Deixa eu falar das questões regulatórias. Obviamente, a reforma tributária é um passo, a gente acha que a direção dela é positiva para o país, né, da simplificação. Nos preocupa aí o grau de exceções que estão contidas na regra. Positiva a questão da monofasia nos combustíveis, isso é super importante. Nos preocupa, obviamente, o que foi construído e que está sendo debatido sobre a questão de isenção de combustíveis e importação via Zona Franca de Manaus. E nos preocupa, em geral, né, nos últimos momentos, o que parece ser uma tendência de aumento de impostos generalizados, que, obviamente, implica na redução da capacidade de investimento das companhias. Mas, de novo, a gente acredita que o balanço entre o executivo, o legislativo, o bom senso do Ministério da Fazenda, etc., vão chegar a uma equação de que permita o governo ter e o país ter um bom controle fiscal que permita, acho que a inflação está dando todos os sinais de grande arrefecimento, né? O dólar recentemente contribuindo ainda mais para trazer isso para baixo. Então, a perspectiva de que um mínimo equilíbrio fiscal
possa trazer essas taxas de juros mais para baixo. Mas a reforma tributária ainda tem mais um round, como vocês sabem, né? Voltou para a Câmara para que o relator faça os ajustes finais e submeta a aprovação do Congresso como um todo, por ser uma PEC que precisa ser aprovado em sessão conjunta das casas. E, obviamente, a gente torce aí para que as distorções que acontecem num processo democrático como esse no parlamento sejam corrigidas agora no relatório final, para que tenha uma reforma de fato, um IVA como são em vários outros países, uma taxa competitiva e que não seja a maior taxa de alíquota do mundo, que isso seja favorável a destravar, crescer o país e que uma coisa muito importante, que reduz o hiato de arrecadação. O Brasil tem hoje entre 21% e 24% de impostos que deveriam ser recolhidos e não são recolhidos. Obviamente, nosso setor é um dos que acontece isso, vocês sabem, no combustível também tem um gap, e essa reforma tributária pode trazer para o país, para o setor e em vários outros aspectos, uma redução grande desse ato que vai permitir que, no final, a própria alíquota daqui a alguns anos seja menor, porque foi arrecadado mais e todos pagaram o seu imposto devido. Em relação ao partnership, ela foi fundamental e é fundamental na perenidade do negócio e na capacidade da gente ter a flexibilidade que a gente construiu ao longo dos anos, né, com o time trabalhando com o propósito de garantir que a Cosan tem sucesso e, portanto, a Cosan tem sucesso, as pessoas têm sucesso, os negócios têm sucesso e a gente continua a evoluir. Então, acho que é um modelo que a gente ainda está evoluindo, ainda está aprendendo, mas já se provou ser um modelo que permite o grupo ficar junto e trabalhar de maneira sem burocracia, com alto grau de confiança e focado no resultado total do grupo e não no resultado individual. Perfeito, obrigado. Obrigado. Continuando, a próxima pergunta é do Bruno Montanari, analista sell-side Morgan Stanley. Bruno, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Por favor, Bruno, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar as perguntas. Parabéns aí para todos pelas movimentações. Tinha um follow-up sobre Compass, desculpa voltar no tema, e uma pergunta sobre Vale. Na Compass, de novo, voltando nesse tema do contrato com a Total, a gente entende que hoje o mercado praticamente não tem competição, então permite que você faça uma margem bastante interessante no trading. Esse contrato, se não me engano, ele foi feito já há algum tempo, né, quando o preço do GNL estava num patamar completamente diferente. Então, a pergunta é mais no sentido se outras cargas conseguiriam ter o mesmo nível de margem, né, e não pensando no próximo trimestre, ou próximos 2 trimestres, mas sim pensando um pouco mais a médio prazo para a gente tentar balizar um pouco o nível de retorno possível desse braço do negócio, né. E na Vale, a gente viu aí 2 liquidações do Collar num tamanho igual, né, de 0,1%. Queria entender como que vem amadurecendo o investimento da Cosan na Vale e como que a gente deve pensar em mais liquidações da estrutura colarizada daqui para frente. Seria mais nesse ritmo similar às 2 últimas liquidações, ou se isso pode ser acelerado, enfim, qualquer cor que vocês conseguirem nos passar seria ótimo. Obrigado. Obrigado. Não, primeiro, assim, só botando todo mundo na mesma página, esse negócio tem concorrência, né? E a concorrência não é só com outras fontes de gás natural do Brasil e no exterior, mas com GLP, com diesel, com outras fontes de energia. Então, assim, esse é um negócio competitivo. Obviamente, a gente tem a vantagem, de novo, de ter essa capacidade de olhar o Brasil e olhar o que está acontecendo no resto do mundo, a nossa grande relação e parceria com a Total, que, de novo, é um player super relevante nesse mercado global, e que nos permite ter a melhor alocação dessa molécula ao longo do contrato, das oportunidades que surgem. Então, assim, como eu te falei no começo, é muito difícil prever margens futuras desse negócio, mas a gente tem a capacidade, agora com foco grande de uma empresa e de um time dedicado a isso, de buscar as melhores oportunidades para a alocação das moléculas ao longo do tempo. Então, eu não consigo te dar um valor, mas acho que você já conhece a nossa história de buscar sempre a maximização do resultado, ao mesmo tempo trazendo segurança para o mercado, garantindo que nossos clientes vão estar super bem abastecidos e com alternativa de supply, seja de novo do nosso produto, do produto de terceiros, de produto de outros terminais, garantindo sempre esse crescimento do mercado de gás no Brasil, que é o mais importante, né? A gente precisa desenvolver o mercado de gás no Brasil e o desenvolvimento do mercado de gás no Brasil vem pela demanda, né? A oferta tem mais do que suficiente com a produção de gás no Brasil e a capacidade de importação que os terminais no país têm. Em relação à Vale, você está correto, a gente já desfez um pedaço da nossa posição e a gente vai sempre, de novo, desde o começo, quando eu e Marcelo falamos com vocês sobre essa operação em outubro,
de 2022, a gente colocou que a opcionalidade está lá e a gente vai exercê-la no momento que a gente julgar necessário. Obviamente, desfazimento do COLA anterior à data de outubro de 24 significa a nossa confiança no investimento que a gente fez, né? Porque a gente realmente está agora nessa parte que a gente desfez, fully exposed à ação, sem as proteções para baixo e, obviamente, sem o cap, que limitaria nosso upside. Então, a gente está, eu diria, aumentando ao longo do tempo a nossa confiança e, por isso, nós fomos, né, desfazendo esses pedaços de cola e vamos olhar isso ao longo dos próximos meses, semanas e trabalhando isso. Então, não tem assim, a direção vai ser 1% daqui a 3 meses ou X% daqui a X semanas, mas vamos continuar num ritmo de olhou a oportunidade, apresentou, o nosso grau de confiança continua alto, vamos continuar desfazendo na medida certa, obviamente provendo os recursos, né, a liquidação dos empréstimos e aporte de capital nessa estrutura, para que a gente possa ser proprietário da ação e diretamente exposto à valorização dela e aos dividendos e ou outras operações de distribuição de recursos para os seus acionistas. Entendido, muito obrigado. Muito obrigado. Encerramos, nesse momento, a sessão de perguntas e respostas, e agora gostaria de passar a palavra para o senhor Luiz Henrique para as considerações finais da companhia. Antes das considerações finais, eu queria passar para o Nelson aqui, para ele dar uma palavrinha com vocês, e já começar aqui a nossa transição e introdução para todos vocês. Nelson, com você. Boa tarde, gente. Um prazer estar aqui de volta com vocês, depois de quase 8 anos aí longe desses nossos calls de resultado. Obviamente, a Cosan hoje está num momento muito diferente, mas o foco agora nosso é na transição. Nós não temos nenhuma mudança de direção, de estratégia dentro da Cosan. O nosso foco continua sendo na segurança das nossas pessoas, no compliance da nossa companhia, nos nossos processos internos e no foco da entrega até o final desse ano. Então, a partir do ano que vem, estaremos eu e Rodrigo aqui com vocês nos nossos calls de resultado trimestrais para continuar essa evolução, esse bate-papo que tanto ajuda na evolução da nossa companhia. Então, obrigado a todos aí e a gente se fala no próximo TRI. Um abraço a todos. Obrigado, Nelson. Super sucesso aí para você nessa próxima jornada e vai ser um prazer enorme fazer essa transição com vocês. Então, gente, finalizando aqui um trimestre sólido, com resultados muito bons across o portfólio, perspectivas bastante positivas para fechar o ano, como eu já falei, dentro do guidance e entrar acelerando em 2024. Um portfólio construído nos 5 setores que a gente estabeleceu como prioridade, com as empresas que a gente quer ter e com projetos robustos de construção de valor em todas elas e com time equipado, em algumas delas renovado agora para iniciar o ano e com a perspectiva super positiva, apostando alto na transição energética, descarbonização e nas vantagens comparativas e competitivas do Brasil. Então, foi um prazer enorme estar com vocês nesses últimos 4 anos aí. Vou estar junto aqui com o Nelson e com o time em outra capacidade e desejar aqui para o Rodrigo e para o Nelson super sucesso e agradecer demais ao Levin aí pela parceria que ele teve junto e ao Marcelo e a Rita e a Paula, que não está aqui no call, mas está junto conosco no trabalho feito esses 4 últimos anos no avanço da agenda da Cosan. E obrigado pelo apoio de vocês do mercado nas nossas realizações, com as críticas, sugestões e o diálogo que a gente sempre teve. Forte abraço a todos. A gente não vai ter a chance de falar antes do fim do ano, então, antecipadamente, aí desejando um super final do ano para todos, um bom fechamento também para vocês nos seus fundos, nos seus investimentos, nas suas análises e, principalmente, muita paz, alegria e felicidade aí para o ano 2024. Forte abraço a todos aí. Obrigado. A videoconferência de resultados referentes ao terceiro trimestre de 2023 da Cosan está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham uma boa tarde.